Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Leremos do versículo 22 até o versículo 10 do capítulo 2. Amém? O nosso foco será do versículo 4 do capítulo 2, a partir do 4 até o 10, mas nós vamos ler do versículo 22 do capítulo 1, para entendermos o contexto. Amém? Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Temos o privilégio, Senhor querido, de nos achegarmos à tua bendita, viva e eficaz palavra, Senhor. Que o Senhor, o teu Santo Espírito, quem inspirou estas palavras por meio do apóstolo Pedro, possa nos ensinar agora aquilo que está no teu coração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero refletir com os irmãos um pouco sobre Cristo e, em mês de celebração da Reforma, solos Christus como fundamento da casa de Deus. Cristo e somente Cristo, fundamento da casa de Deus. Meus irmãos, depois que o ser humano pecou, depois que o pecado entrou no mundo, Deus começa o seu processo de restauração da humanidade por meio de Abraão. Deus chama a Abraão para que, por meio daquela família hebraica, as demais famílias da terra fossem abençoadas. Aquela família seria uma família abençoada, receberiam, pela promessa de Deus, uma terra, uma descendência e uma bênção. E por meio desta bênção, eles deveriam abençoar as demais famílias da terra. Esta família hebraica se torna uma nação, a nação israelita. E agora o propósito desta nação é ser um reino sacerdotal, um reino que reina pela autoridade do reino de Deus e por meio do sacerdócio, isto é,
por meio da ministração à presença de Deus. E o grande objetivo desta nação israelita que sai do Egito, segundo Êxodo 29:46, o Senhor diz: eu, o Senhor, os tirei da terra do Egito, para quê? Para habitar no meio de vós, para viver no meio de vocês. Por isso, essa nação era uma nação santa, uma geração eleita, uma propriedade exclusiva de Deus. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas também um reino sacerdotal, o local, o povo que abrigava o Criador na terra. Essa nação cresce e se torna realmente um reino, o reino de Davi. E a promessa que Deus faz a Davi é que ele enviaria um descendente de Davi, que edificaria o quê? A sua casa, o seu templo, o lugar da sua presença na terra, o lugar da manifestação da sua presença na terra. Todos achavam que este descendente, este filho de Davi, seria Salomão. Ele edifica o templo, mas por causa da idolatria do povo, por causa dos pecados do povo, por causa da desobediência daquele povo, Ezequiel vê uma das cenas mais tristes da Bíblia. Ezequiel capítulo 10 e 11, Ezequiel vê a presença de Deus saindo de Jerusalém e dando a Deus. Com essa idolatria, Deus não fica. Com essa desobediência, Deus não fica. E Ezequiel vê a glória de Deus saindo de Jerusalém e indo embora. Para mim, uma das cenas mais tristes do Antigo Testamento. O templo é destruído. O lugar que Deus tinha escolhido, segundo o Salmo, para fazer habitar ali o seu nome na terra, estava desolado. A presença de Deus foi esquecida. A presença de Deus foi negligenciada. A presença de Deus foi ignorada. Acontece que eles se arrependem, e glória a Deus por isso. O povo retorna para a terra e começa o processo de reconstrução deste templo. E quando este templo está pronto, eles escrevem o Salmo 118. Salmo que o nosso apóstolo Pedro acabou de citar. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. O Salmo 118 foi escrito, meus irmãos, num contexto de dedicação do novo templo, de dedicação do segundo templo. O problema é que esse segundo templo demorou muito para ser reconstruído. Eles começam com todo fervor: vamos edificar a casa do Senhor. Mas, atente-se para esse mas, as circunstâncias ao redor, os inimigos ao redor, o desânimo ao redor, faz com que eles param a edificação do templo. E Ageu se levanta, você se lembra? Vocês estão morando em casas adornadas, enquanto a minha casa está desolada. Subam ao monte, tragam madeira e edifiquem a casa do Senhor dos Exércitos. As circunstâncias tinham desanimado aquele povo. E a promessa de que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira não se cumpre. Ora, mas a promessa de Deus pode falhar? A glória não desceu, irmãos, como desceu no templo de Salomão. Mas a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. O que aconteceu? Irmãos, 400 anos de silêncio profético, de Malaquias ao Novo Testamento. 400 anos que Deus para de falar por meio dos profetas. Não há escrito profético, não há texto inspirado nesse período. Mas agora dê glória a Deus por esse porém. Aquela criança no colo daquele velho Simeão que disse: agora, soberano Senhor,
podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação e a glória do povo de Israel. Aquela criança nos braços de Simeão era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos o quê? A sua glória. Ele era o tabernáculo de Deus na terra. A glória da segunda casa não se referia à glória do segundo templo, reformado por Herodes por 46 anos, mas se referia à segunda e maior e grandiosa e perfeita casa de Deus entre os homens, que era Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Porque diz o texto de João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou. Sim, a palavra aqui no grego é tabernaculou. Ele era o tabernáculo de Deus entre os homens. Por isso que o zelo pela tua casa me consome. O zelo pela presença de Deus. Meus irmãos, só que este Verbo viveu uma vida perfeita nesta terra, sem pecado, fazendo o bem, curando, ajudando o próximo, amando os gentios. Quando chega para Pedro, ele pergunta: quem você diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus disse? Sobre esta confissão, de que eu, Jesus, sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus morre pelos nossos pecados, ressuscita, ascende aos céus e é entronizado à destra da majestade nas alturas, o nosso Senhor derrama o seu Espírito sobre quem? Sobre a igreja. De modo que agora, a responsabilidade de ser casa de Deus na terra é nossa. E a igreja foi convocada para ser esse corpo de Cristo. Se o cabeça foi tabernáculo de Deus entre os homens, o corpo também há de ser tabernáculo de Deus entre os homens, lugar da presença de Deus entre os homens. Passa-se um tempo e surge, sabe quem? Nero. E Nero passa a perseguir todos os cristãos, você sabe, né? Incendeia Roma, coloca a culpa nos cristãos. E neste período de perseguição, década de 60 depois de Cristo, Pedro escreve esta carta. E às vezes você pode pensar, Pedro deveria estar mais preocupado em consolar os irmãos com a perseguição. O apóstolo Pedro deveria estar mais preocupado em dar palavras de conforto, palavras de ânimo diante da perseguição, diante do sofrimento que eles estavam passando. E a palavra que ele traz é versículo 4 do capítulo 2. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens. Vocês estão sendo rejeitados, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão passando por tribulações, vocês estão passando por sofrimentos. Lembre-se, Cristo passou primeiro. Cristo foi cuspido. Cristo foi totalmente maltratado, rejeitado, não só pelas lideranças judaicas da época, os fariseus, mas também pelos romanos, pelos gentios. A pedra que vive. Estamos passando por uma situação parecida com a dos irmãos, os nossos irmãos do período de Nero. Acheguem-se a Ele. E esta palavra fala tanto para você que nunca se achegou a Cristo, como para aqueles que já se achegarão a Cristo. Se você nunca se achegou a Cristo, tome esta palavra para o teu coração. Achegue-se a Ele em arrependimento pelos seus pecados. Converta-se aos caminhos do Senhor. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, se você já se achegou a Ele antes, achegue-se a Ele em relacionamento diário com Cristo. Todos os dias, achegue-se a Cristo. Por quê? Porque você também é pedra viva. Não há diferença, meus irmãos, entre eu e você, entre você e o outro irmão. Todos somos pedras. E essas pedras pesavam aproximadamente 60 toneladas. As pedras do templo pesavam aproximadamente 60 toneladas.
Gente, é muita coisa. Eram pedras enormes, do tamanho, muitas vezes, de um ônibus. Mas todos somos pedras. Todos somos elementos usados por Cristo para a edificação da sua casa. Como cantamos hoje. Não é mesmo? Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para quê? Para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Você é tanto o templo, quanto o sacerdote que ministra no templo. É isso que ele está dizendo. Você é tanto pedra que vive, como o sacerdote que ministra no templo. E todos somos sacerdotes. Inclusive, em mês de reforma, relembramos o sacerdócio universal de todos os crentes. Uma verdade resgatada por Lutero, mas na prática talvez a gente não vive. A gente gosta de terceirizar o sacerdócio da casa de Deus. Você achegue-se a Deus aí por mim e me abençoe, ao invés de você se achegar à pedra que vive. Fazemos muito isso, meus irmãos. Esse sacerdócio, meus irmãos, obviamente sabemos que ele não é se lavar numa bacia de bronze, como eles faziam antes. Não é sacrifício. Mas o que é então os sacrifícios espirituais que nós podemos oferecer ao Senhor? E eu gostaria, acho que há muitas formas de pensarmos nisso, mas eu gostaria de enfatizar o serviço, o cultivo, o amor e a missão. O serviço uns aos outros, o serviço na casa de Deus, servindo uns aos outros, sujeitando-se uns aos outros, o amor por Deus e pelos irmãos, o cultivo do quê? Da presença de Deus, porque você sabe que a palavra hebraica para Adão, cultivar e guardar do Éden, é a mesma palavra usada para a ministração dos sacerdotes no lugar santo. Os sacerdotes deviam cultivar e guardar do lugar santo do tabernáculo. O que isso significa? Cultivar e guardar do lugar da presença. Cultivar e guardar com zelo a nossa comunhão, para que Deus possa habitar entre nós. Para que Deus possa não apenas habitar, mas revelar esta habitação a nós. Para sermos uma casa agradável a Deus. Que tipo de casa nós temos sido? Que tipo de sacerdócio e sacrifícios espirituais temos oferecidos ao Senhor? Missão, meus irmãos, porque Deus está chamando novos sacerdotes. Missão porque Deus quer novas pedras. Porque se Ele não voltou até agora, é porque ainda faltam pedras para este edifício. O Senhor nos chama para a missão da pregação do Evangelho, a fim de convocarmos novas pedras para a edificação maravilhosa da casa de Deus. Por isso está na Escritura, versículo 6, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Voltando-se ao Salmo 118, o povo de Israel achava, num primeiro momento, que essa pedra eram eles, e que as nações ao redor menosprezaram Israel pelo seu tamanho, para ser a pedra, o fundamento da ação de Deus na história. Mas eles também sabiam que essa pedra se referia ao Messias. Afinal, o Messias seria aquele que seria o Israel verdadeiro, no sentido de cumprir a função de Israel realmente. Os judeus, antes de Cristo, pensavam assim quanto a este salmo. E realmente, o nosso Senhor Jesus, o nosso Messias, o nosso Cristo, foi esta pedra, rejeitada não só pelos romanos e gentios, como eu já disse, mas também pelas próprias lideranças farisaicas da época. Agora, irmãos, Jesus é o fundamento da habitação de Deus na terra, certo? É isso que o texto está dizendo. Meus irmãos, quando nós buscamos edificar a casa de Deus,
seja a referência à casa individual que nós somos, cada um é templo do Espírito Santo, seja a edificação da casa coletiva, corporativa de Deus. Nos dois casos, onde está Cristo? Onde está Cristo? Quando consideramos as decisões que tomamos nas nossas vidas, quando consideramos as ações que vamos fazer, quando consideramos os nossos sentimentos, as nossas emoções, onde nos fundamentamos? Receio dizer que fundamentamos a edificação da nossa casa espiritual individual, da nossa casa enquanto famílias, lares, e da nossa casa enquanto igreja. Receio dizer que muitas vezes nós fundamentamos sobre nós mesmos, sobre os nossos achismos, sobre os nossos modismos, sobre aquilo que a gente sente, sobre aquilo que a gente se emociona, sobre aquilo que a nossa razão acha que tem que ser. Não, tem que ser dessa maneira. E onde está Jesus? Onde está Cristo na fundamentação da habitação de Deus entre os homens? A casa é de Deus, não é nossa. A habitação é Ele entre nós. Onde temos colocado o nosso fundamento, irmãos? Porque muitas vezes nós fundamentamos toda a construção deste edifício espiritual com base nas nossas emoções, na nossa razão, às vezes nas nossas tradições familiares. Mas o fundamento é somente Jesus. Solos Christus é o fundamento da casa de Deus. Somente Ele é a pedra angular. E somente dele nós devemos nos aproximar, nos achegar, chegando-se a Ele, a pedra que vive. E tudo isso, versículo 9, estamos terminando. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Aquilo que Deus disse para o povo em Êxodo 19. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim do quê? Proclamar as excelências daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O quanto nós temos proclamado das virtudes, das excelências de Jesus Cristo, meus irmãos. Porque tudo isso é para proclamarmos as excelências, as virtudes, as maravilhas deste que é o nosso fundamento. Irmãos, eu gostaria de ler um texto com vocês, que é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A impressão que tenho, e falo por mim, não falo por você, é que nós temos medo de confiarmos em Cristo. Nós queremos nos fundamentar em nós mesmos, confiar na nossa razão, na nossa emoção, naquilo que a gente acha. Nós temos medo de confiar em Cristo, mas deixa eu tentar, nesses últimos minutos que tenho, te convencer que Cristo é muito melhor como pedra angular do que você, do que eu, do que qualquer um de nós. Quando Paulo está se dirigindo aqui a Timóteo no capítulo 3, meus irmãos, ele está dizendo assim: Timóteo, se eu não conseguir te ver, se eu não conseguir ir até você, você sabe como proceder na casa de Deus. Você sabe como proceder na igreja de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Vivo por quê? Porque Ele habita nesse lugar. Não é morto. É vivo porque Ele manifesta a sua presença entre nós. O que você, meus irmãos, daria de conselho para Timóteo? Timóteo, você tem que proceder na casa de Deus desta maneira. Você poderia dar muitas razões, teorias que você criou sobre como ele deve proceder na casa de Deus. Faça isso, faça aquilo. É melhor dessa maneira, dessa outra. Sabe qual é o conselho que Paulo dá? Mas se eu demorar, do versículo 15, você saberá como se deve proceder na casa de Deus,
que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Olha lá, a igreja sustenta a verdade de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. A confissão de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta verdade eu edificarei a minha igreja. Foi o que Jesus disse. Sem dúvida grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Jesus Cristo é aquele Deus, aquele que é a segunda pessoa da Trindade, aquele que é o Filho eternamente gerado do Pai, aquele que é o Logos eterno, o Verbo de Deus, a palavra eterna de Deus. E nós temos medo de nos fundamentarmos sobre Ele, sobre aquele que é o próprio Deus. Nós temos receio de nos fundamentarmos sobre aquele que é a segunda pessoa da Trindade, sobre aquele de quem foi escrito em Hebreus capítulo 1, que é o herdeiro de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que por meio de quem Deus fez o universo, meus irmãos. Ele é o meio da criação, Ele é o instrumento que Deus usou para criar todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque por meio dele, para ele e nele foram criadas todas as coisas, porque nele tudo subsiste, porque ele é o cabeça da igreja, o primogênito dentre os mortos, a fim de tudo ter a primazia. Ele realizou a paz pelo sangue da sua cruz, a fim de reconciliar consigo mesmo tanto as coisas que estão nos céus como as que estão na terra. Ele é aquele que é o resplendor da glória do Pai. O nosso fundamento é o resplendor da glória do Pai. O nosso fundamento, meus irmãos, é a expressão exata do seu ser. O nosso fundamento é aquele que, depois de ter realizado a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, como herdou o mais excelente nome do que eles. E este se fez carne. Ele foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, ele ressuscitou porque a morte não o podia deter, porque ele não tinha pecado. A morte não pôde segurar, ele estourou as algemas da morte. Foi justificado em espírito, foi coroado como Rei dos reis e Senhor dos senhores, visto pelos anjos, pregado entre os gentios. Meus irmãos, esta missão cabe a nós, pregado entre os gentios. O quanto temos fundamentado a missão em Cristo. Até a missão pode muitas vezes se fundamentar no nosso orgulho. Tudo pode se fundamentar no nosso orgulho, nos nossos achismos. Temos que fundamentar tudo, nossa vida individual, nossa vida familiar, nossa vida eclesiástica, em Cristo. Crido no mundo, recebido na glória. Ele há de voltar, meus irmãos. E quando Ele voltar, Ele voltará com uma cidade. Eis que vejo novos céus e nova terra, porque as antigas coisas passaram, eis que tudo se fez novo. E vejo uma cidade descendo do céu, de junto de Deus, e eis que do trono sai uma voz. O Rei dos reis é quem está clamando: eis o tabernáculo de Deus entre os homens, e Ele habitará conosco para sempre. E nós seremos o seu povo, e Ele será o nosso Deus, e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, porque Ele é o alfa e o ômega, e Ele faz novas todas as coisas. É sobre este que nós fundamentamos a casa espiritual de Deus. Somente em Cristo, solos Christus, a casa de Deus deve ser fundamentada. Mesmo em meio aos sofrimentos que a igreja vive a enfrentar, espera a igreja santa um dia triunfar. E a visão gloriosa que em breve se cumprirá, diz o hino:
A igreja vitoriosa, em paz, repousará. Senhor, ajuda-nos a fundamentarmos toda a nossa existência no Teu Filho amado, em quem o Senhor tem todo o seu prazer, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos, Pai. Amém. Sob a inspiração dessa mensagem, nós vamos cantar o hino de número 504, da igreja o fundamento. Gostaria de convidar a congregação a ficar de pé.